Olá, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e hoje a nossa aula tem como tema aí o seguinte, vamos observar na tela? Então, nós vamos falar sobre violações aos direitos do trabalho rural e urbano no Brasil e no mundo. E só para lembrar vocês, essa aula é lá da segunda série, quarto bimestre. E aí, vamos dar início então à nossa aula. E eu quero já começar com essa imagem. Vejam só, pessoal, aqui nós temos uma espécie, né, a imagem mostra o que seria um boneco. E esse boneco, ele está sendo o quê? Manipulado. Vejam só. Então, eu trouxe essa imagem justamente para a gente falar do que seriam aí as violações aos direitos do trabalho. Vamos então aprender o que são essas violações? Então, as violações aos direitos trabalhistas são fenômenos que afetam milhões de pessoas e estão relacionados às desigualdades econômicas, sociais e também territoriais. Elas se manifestam de formas diferentes, tanto no espaço rural e urbano, mas têm em comum o quê? O que essas violações têm em comum? A precarização do trabalho e a negação de direitos fundamentais previstos em leis nacionais e principalmente quando a gente fala a nível mundial, a questão aí dos tratados internacionais. Então, a imagem ela vem justamente trazer esse viés, que é aí a violação dos direitos trabalhistas e vai gerar diversas consequências. Então, vamos aprender mais sobre essa questão e eu trouxe justamente o seguinte: quando falamos em violações aí aos direitos trabalhistas, é importante falar sobre o trabalho escravo moderno. Mas como assim, professora? Nos dias atuais, em plena era da tecnologia, processo de globalização, quarta revolução industrial, estamos vivendo formas de trabalho escravo? Sim, pessoal. Existem diversas formas aí de trabalho escravo e hoje nós vamos considerar aí algumas. Por isso que nós vamos chamar de trabalho escravo moderno, porque é justamente aquilo que acontece dentro da nossa realidade atual. Bem, eu vou começar falando dentro do espaço rural, quando falamos de trabalho escravo moderno na questão do ambiente rural. Então, quando falamos do ambiente rural, no Brasil é comum principalmente em áreas de expansão do agronegócio. Eu vou até destacar essa parte aqui, ó, áreas de expansão do agronegócio. Elas também podem se manifestar aí na pecuária, em carvoarias e até mesmo em regiões de plantações, que é o caso aí da cana-de-açúcar e soja. Então, caracteriza-se por condições degradantes, jornadas exaustivas, servidão por dívida e até mesmo restrição de liberdade. Lembram da imagem anterior? Que eu mostrei um boneco sendo manipulado? Então, isso é basicamente o que eu quero informar agora para vocês, tá? Quando a gente fala de condições degradantes, jornadas exaustivas, servidão por dívida e principalmente restrição de liberdade, sim, é um exemplo de trabalho escravo moderno dentro do ambiente rural. Agora, como que acontece nas cidades? Como que acontece essas violações dentro aí do ambiente urbano? Vejam só, ocorre em oficinas de costura, principalmente em grandes cidades, tá? Na área também da construção civil e trabalho doméstico, muitas vezes envolvendo migrantes e imigrantes em situação de vulnerabilidade. Então, essa população que vive em condições mais vulneráveis é justamente a população que vai ser alvo aí desse trabalho escravo moderno. E como vocês viram, no ambiente das cidades é muito comum, principalmente aqui quando falamos em oficinas e áreas da construção civil e até mesmo no trabalho doméstico,
Isso é bastante comum e sempre alguma dessas notícias, sempre algumas dessas formas aí de trabalho escravo é divulgado na mídia através dos meios de comunicação. Então, hora ou outra saem matérias nos jornais trazendo aí exemplos de trabalho escravo, de pessoas que foram resgatadas em situações aí análogas à escravidão. Bom, e no mundo, pessoal, como que isso é tratado no mundo? Segundo a OIT, cerca de 28 milhões de pessoas vivem em trabalho forçado globalmente, ou seja, a nível mundial, cerca de 28 milhões de pessoas. Só lembrando, pessoal, 28 milhões de pessoas é um número muito grande. E isso é o que se tem conhecimento e isso é baseado aí no que a OIT descreve, tá? Então, essas pessoas, elas são encontradas principalmente em 2 continentes, que é na Ásia e na África. Bom, agora nós precisamos falar do trabalho infantil. Sim, o trabalho infantil é justamente conforme a imagem nos mostra. É o trabalho feito por crianças. Essas crianças, elas deveriam estar na escola, elas deveriam estar estudando, mas elas estão trabalhando. Então, o trabalho infantil no espaço rural, ele se manifesta principalmente aí na agricultura. Então, se predomina na agricultura, onde crianças participam de colheitas. Eu vou até grifar, tá? Essas ações que nós estamos dizendo, ó, participam de colheitas, produção de carvão e atividades que comprometem, conforme eu disse, a sua saúde e também a escolarização. Vamos pegar aqui o exemplo da produção de carvão? Então, é uma produção extremamente insalubre. E no Brasil, existem muitas pessoas, muitas crianças que são resgatadas trabalhando nessas carvoarias para a produção de carvão. E, pessoal, isso compromete aí e muito a saúde e a educação, porque, como eu falei anteriormente, essas crianças, elas deveriam estar na escola. Bom, e quando falamos do espaço urbano, quando falamos das cidades, as crianças são vistas como, por exemplo, podemos citar aqui o comércio informal, tá? Se você vai no centro da cidade, se você vai, por exemplo, nas grandes cidades, onde tem um fluxo comercial muito grande, é muito comum a gente ver crianças aí trabalhando nesse tipo de comércio. É muito comum também as crianças trabalhando em lixões e, pasmem, sim, trabalhando em trabalho doméstico, ok? Bom, e quando falamos a nível mundial, quando falamos a nível global, 70% do trabalho infantil está no campo. E isso são dados, tá, também da OIT. Com destaque para países pobres, é importante destacar isso daqui, tá? Países pobres ou os países que nós vamos chamar de países em desenvolvimento, revelando relação direta entre pobreza e exploração. Então, a exploração aí do trabalho infantil é muito comum, como eu falei, em países pobres, em países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Já nos países ricos ou os países chamados desenvolvidos, isso não é identificado conforme a OIT. Aí vem aqui a grande relação que acabamos de estabelecer, a relação entre pobreza e a exploração desse trabalho infantil. Bom, aqui nós vamos falar agora sobre o assédio moral. E aí, o que seria o assédio moral? Quando falamos no ambiente rural, o assédio moral, ele pode ser identificado muitas vezes e até mesmo invisibilizado, pois os trabalhadores, eles estão isolados e dependentes economicamente aí do empregador. Então, o assédio moral, ele pode se manifestar de várias formas. Só que quando falamos desse ambiente rural, muitas vezes ele não é observado e ele se faz aí, ele acontece, mas acaba sendo de forma invisível, ok? Por quê? Porque isso acaba não sendo de conhecimento da pessoa que está sofrendo esse tipo de assédio, porque muitos nem sabem aí que estão passando por isso, nem têm conhecimento perante a lei que aquilo é errado. E quando falamos no ambiente urbano, bom,
No ambiente urbano, o assédio moral ele é mais denunciado, principalmente em empresas, escritórios e indústrias, mas ainda é um problema sério, atingindo especialmente mulheres, que são aí as minorias, e também outras pessoas, como até mesmo quando eu falo aí em minorias, a gente pode também citar as pessoas com deficiência ou até mesmo a população, né, negra e parda classificada segundo o IBGE. No mundo, a OIT reconhece o assédio moral como violação dos direitos humanos e fator de adoecimento mental e até mesmo exclusão no trabalho, ou seja, o assédio moral ele é um problema da sociedade atual, ele precisa ser combatido e ele pode gerar diversas consequências para a pessoa que está sendo aí, que está sofrendo a questão do assédio moral. Bom, continuando, nós vamos falar agora sobre a discriminação de gênero, raça e pessoas com deficiência. Bom, no ambiente rural, a gente pode citar mulheres, pessoas negras e indígenas, que, como eu já venho falando, né, nos slides anteriores, recebem os salários mais baixos e têm menor acesso aí à formalização. Então, são pessoas, é aquele grupo de pessoas que tendem a ser mais explorados dentro da sociedade. Isso dentro do espaço rural, dentro do espaço urbano não é diferente. Nas cidades persistem aí as desigualdades salariais e a falta de acessibilidade, principalmente para pessoas com deficiência. E no mundo, quando falamos aí de nível global, em praticamente todos os países, mulheres ganham menos que os homens e enfrentam barreiras de ascensão profissional. A imagem, ela nos mostra basicamente aí uma pessoa sendo discriminada. Então, essa seria o que a gente chama aí de discriminação de gênero, raça. A gente consegue observar, por exemplo, as outras pessoas apontando, e isso pode ser aí um sinal de discriminação e até uma forma de assédio moral, conforme a gente apresentou no slide anterior. Bom, agora vamos falar do tráfico de pessoas e a exploração laboral, que nada mais é do que a exploração do trabalho. No ambiente rural, trabalhadores são aliciados em regiões pobres e levados para fazendas distantes sob falsas promessas. Inclusive, existe um caso no Brasil e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho no nosso próximo slide. No espaço urbano, eu já até falei anteriormente, migrantes são explorados em indústrias, principalmente nas grandes cidades, principalmente nos grandes centros urbanos. São explorados também em confecções, através de ambientes onde tem ateliês de costura. Isso já foi registrado diversas vezes, inclusive na cidade de São Paulo, tá? Já foi noticiado, e também a prostituição forçada. Então, o tráfico de pessoas é uma realidade do mundo atual, precisa ser combatido, e também a exploração do trabalho. No mundo, o tráfico humano é um fenômeno transnacional, ou seja, atravessa aí diversas fronteiras, e segue as rotas migratórias e é considerado uma das atividades criminosas mais lucrativas. Pessoal, isso é muito sério. Existem diversas reportagens, vocês podem inclusive pesquisar mais sobre isso, adentrar muito mais sobre essas questões. E eu digo uma coisa, hoje em dia no mundo digital, no mundo da internet, isso pode ser bem chamativo, principalmente para os jovens que acessam muito a internet. Então, às vezes, uma propaganda de um trabalho em outro país, pagando em dólar, basta você ter o ensino médio, você vai viajar, você vai ter visto e você vai poder trabalhar em um país X, em um país Y. Esse tipo de propaganda, muitas vezes, é noticiado da internet e levam diversas pessoas a serem traficadas. Então, isso precisa ser combatido e precisamos prestar bastante atenção, principalmente aí quando recebemos esse tipo de anúncio, esse tipo de oferta de trabalho duvidosa,
principalmente aí em outros lugares. Por quê? Porque, como eu venho falando, a população de migrantes e imigrantes é uma população vulnerável que pode, inclusive, cair nesse tipo aí de falsa, tá? Como eu posso dizer, de falsa proposta de trabalho. Bom, aqui nós temos as causas comuns. Quais são as causas comuns, desculpa? As causas comuns: desigualdade social e falta de oportunidades, informalidade e terceirização sem fiscalização, falta de acesso à educação e políticas públicas, busca por mão de obra barata nas cadeias globais de produção. E os impactos? Quais são os impactos? Manutenção do ciclo de pobreza, adoecimento físico e psicológico de trabalhadores, redução da produtividade e do desenvolvimento humano e, não menos importante, a perpetuação de desigualdades regionais e sociais. Então, existem as causas, porque muitas pessoas são levadas ao trabalho escravo. E existem aí os impactos, tá? Que tudo isso pode ocasionar. E aqui a imagem, ela vem mostrando várias pessoas trabalhando uma espécie de lixão, só que aqui nós temos um local onde são coletadas garrafas PETs e conseguimos observar que tem aqui, nesse ambiente, existem crianças e a gente consegue observar principalmente aí as mulheres trabalhando. Então, são ambientes insalubres, são formas de trabalho precárias e é justamente aquilo que nós queremos enfatizar na aula de hoje. Bom, agora nós temos aqui de forma bem impactante a imagem 1. E o que diz essa imagem, pessoal? Vejam só, ginásio em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, ou seja, estamos falando do Brasil. Esse estádio aqui, aliás, esse ginásio, ele virou alojamento para trabalhadores resgatados em vinícolas, e isso aconteceu no dia 27 de fevereiro de 2023, ou seja, é uma notícia bastante atual, dada as questões em que essas pessoas foram localizadas, tá? Esses trabalhadores, eles foram resgatados em situação, eu vou até destacar, em situação análoga à escravidão, como eu já falei, no Rio Grande do Sul. Eles eram mantidos em situação degradante, sob ameaça e agredidos com choque elétricos e spray de pimenta, além de sofrerem espancamentos. Então, a gente consegue observar aqui onde diversos trabalhadores foram resgatados em situação aí de escravidão, pessoal. E isso estamos falando do Brasil, estamos falando do nosso país. É justamente o exemplo que eu falei anteriormente que ia trazer para vocês. A imagem é impactante, a imagem é chocante, mas como eu venho falando ao longo da aula, precisamos combater isso, precisamos combater esse tipo de trabalho, precisamos de políticas também que venham fiscalizar de forma minuciosa essas regiões e esse tipo de trabalho que vem acontecendo nos dias atuais no nosso país, ok? Bem, essa foi a nossa aula. Agora nós vamos exercitar aquilo que a gente aprendeu e para exercitar eu trouxe uma atividade. Essa atividade é bem interessante, por quê? Porque nós temos um texto e nós temos algumas lacunas onde nós vamos preenchê-las. E olha que interessante, o texto ele vem justamente falando do Brasil. Bem, diz o seguinte, vejam só, aqui na tela comigo, leia o texto e complete as lacunas com as palavras corretas. Vamos lá. No Brasil, muitos casos de... A resposta é, muitos casos de trabalho escravo ainda acontecem em áreas rurais, onde trabalhadores são submetidos a condições degradantes e jornadas exaustivas. O texto continua. Em muitas regiões do mundo, qual seria aqui a resposta? Se fala de criança, seria o trabalho infantil. O trabalho infantil ainda afasta crianças da escola e expõe as expõe a riscos de saúde. Além disso, quando falamos de gênero, nós precisamos citar justamente a desigualdade. Então, a resposta é desigualdade. Além disso, a desigualdade de gênero e raça mantém mulheres e pessoas negras
em empregos mais precários e com salários menores. A resposta correta, olha só, o texto de forma correta na tela. Vamos ler de novo, agora de forma completa. No Brasil, muitos casos de trabalho escravo ainda acontecem em áreas rurais, onde trabalhadores são submetidos a condições degradantes e jornadas exaustivas. Em muitas regiões do mundo, o trabalho infantil ainda afasta crianças da escola e as expõe a riscos de saúde. Além disso, a discriminação de gênero, eu falei desigualdade, mas a palavra é discriminação, ambas estão corretas. A discriminação de gênero e raça mantém mulheres e pessoas negras em empregos mais precários e com salários menores. E agora o texto está completo e totalmente correto, conforme vocês vão observar aí na tela. Bom, em resumo, pessoal, o que aprendemos hoje? Vamos lá. Em resumo, as violações aos direitos do trabalho são a expressão das desigualdades socioeconômicas e territoriais, não só no Brasil, mas também no mundo. No campo, predomina a exploração extrema, como o trabalho escravo e infantil. Na cidade, a maior incidência de assédio, discriminação e também a informalidade. No mundo, essas práticas se concentram em países e regiões periféricas, mas os benefícios chegam aos países centrais, evidenciando uma lógica global de exploração. Bom, a superação dessas violações exige fiscalização efetiva, educação e inclusão social, responsabilização e principalmente aí a responsabilização das cadeias produtivas e cooperação internacional para enfrentar o tráfico humano e o trabalho forçado. Aqui a imagem, ela fala muito do que foi a nossa aula hoje. Conforme vocês vão observar aí, uma mulher trabalhando, carregando tijolo na cabeça. Isso mostra muito aquilo que a gente discutiu e debateu na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula. Quero deixar registrado aqui as nossas referências e espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!